Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu quero trazer uma passagem de Jesus Cristo, trazendo 3 aberturas para a compreensão do Antigo Testamento. É uma aplicação do Antigo ao Novo Testamento. Em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 26, está escrito: Porventura não importa que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez com quem ia para mais longe. Eles, porém, o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão e abençoou, e partindo-o, lhe dava. Abriram-se-lhe então os olhos, e o reconheceram. Nisto, ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: Porventura não se abrasava o coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. E encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: Realmente o Senhor ressurgiu e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que acontecera no caminho e como se lhes fizera conhecer no partir do pão. Enquanto ainda falavam nisso, o próprio Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Mas eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Ele, porém, versículo 38, ele, porém, lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vossos corações? Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho? E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhes Jesus: Tendes aqui alguma coisa para comer? Coisa que eu comer? Então lhe deram um pedaço de peixe assado, o qual tomou e comeu diante deles. Depois lhe disse: São estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que importava que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Existem ministros do Evangelho que não pregam muito sobre o Antigo Testamento, são especialistas no Novo Testamento. Porém, nessa passagem nós vemos que o Antigo e o Novo falam de Jesus, e Jesus deixou bem claro nesta passagem, no caminho de Emaús. Vejamos uma coisa: o Novo está contido no Antigo, o Antigo é explicado no Novo. O Novo está escondido no Antigo, porque a igreja primitiva não tem o que nós temos hoje, todos os relatos de todos os acontecimentos. Nós somos privilegiados, porque nós temos o Antigo e o Novo, muito mais fácil para nós discernir. O Novo está implícito no Antigo, e o Antigo é esclarecido pelo Novo. Então nós vemos três aberturas que Jesus fez no caminho de Emaús com os discípulos que estavam acompanhando com ele. Primeiro, seus olhos foram abertos, versículo 31 de Lucas 24, pode confirmar. Segundo, as Escrituras se abriram, versículo 32 de Lucas 24. E por último, seu entendimento se abriu, versículo 46 de Lucas 24. Então nós vemos que no versículo 24, Jesus divide o Antigo Testamento em 3 partes: a lei, os salmos e os profetas. E ele fala que tudo falava sobre ele, a lei falava sobre ele, os salmos falavam sobre ele e os profetas falavam sobre ele. Por que eles estavam com dúvida de tudo aquilo que estava acontecendo? Para entender melhor, para me finalizar, e você faça a leitura, porque realmente é complicado a gente entender algumas coisas se o Espírito Santo de Deus não arder no teu coração e trazer entendimento. Você vai entender por que eu estou falando isso. Então veja bem, para entender melhor o que Jesus estava tratando. A abertura dos olhos fala da libertação da cegueira religiosa e das trevas espirituais. Nós precisamos passar por esse processo.
Sabe aquele teorema de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim? Isso precisa ser quebrado. Isso é uma estratégia maligna. Ou como aquele outro pagode, né, de um determinado cantor aí que canta: ou leva eu, deixa a vida me levar. Deixa a vida te levar, você vai ver onde é que você vai parar. Com bebedice, prostituição e glutonaria, você vai ver as obras da carne te enxertando, você vai ver onde você vai parar. Outra coisa interessante, então é necessário, Jesus, ele fez a abertura dos olhos, fala da libertação da cegueira religiosa e das trevas espirituais. Outra coisa, a abertura das escrituras significa a revelação da verdade a esse respeito, que o homem natural ou carnal não consegue enxergar. Com todo respeito, em memória ao Jô Soares, que foi um homem muito inteligente, muito intelectual, mas ele não conseguia entender a Bíblia, ele não conseguia entender essa obra maravilhosa que foi feita através de Jesus Cristo. Não sei que condição, se ele teve uma revelação por ser um homem intelectual, não sei se ele conseguiu compreender, próximo do final da tua vida, ter essa revelação do que realmente as Escrituras estão falando, da obra salvatória que é a Bíblia Sagrada. E por último, a abertura do entendimento. O que é a abertura do entendimento? Se refere à luz e ao esclarecimento que entra em nosso coração junto com as duas aberturas anteriores. Então o entendimento é a somatória da abertura dos olhos, da libertação da religiosidade, das trevas espirituais, a abertura da verdade através das escrituras que o homem carnal ou natural não consegue enxergar, e a luz quando entra. Eu me lembro, para finalizar, eu me lembro quando eu embora sempre tive princípios cristãos, sou de uma família católica romana, e na minha adolescência, infância, frequentei bastante igrejas. Eu morava na Barra Funda, vira e mexe eu ia ali na quadrangular da Olavo Bilac, ia pelo lanchinho, mas eu ia. E tinha raízes cristãs no meu coração, mas quando eu me converti aconteceu algo muito interessante. Morando aqui no Piqueri, a minha filha hoje está com quase 30 anos, mas ela tinha bastante amiguinhos, né? Porque ficava brincando na frente de casa, a gente mora numa rua sem saída, um bairro bem tranquilo, e ficava muitas crianças brincando, e logo quando nós nos convertemos, há quase 30 anos atrás, 20 e poucos anos atrás, eu me lembro que quando eu comecei a assistir os filmes, aqueles filmes que sempre passavam no final do ano, de Jesus Cristo sofrendo, eu assistia naturalmente, mas quando entrou o entendimento de saber que tudo aquilo que Jesus passou foi por conta dos meus pecados, nossa, mas eu fiquei tão constrangido quando eu entendi, assim, falei, meu Deus. Então entrou o entendimento da verdade das Escrituras e rompeu aquela escravidão mundana. É um processo, eu estou no processo de santificação, tenho falhas ainda, porque eu estou aqui nessa terra ainda, mas pela misericórdia do Senhor, através da palavra, da oração, da meditação, dos ensinamentos que eu recebo da minha liderança e demais pessoas que eu admiro, entra a luz. Então é importante que essa cegueira, que essas três portas sejam abertas na tua vida. A abertura dos olhos, a abertura das escrituras e a abertura do entendimento. Que nesses devocionais, portas sejam abertas para o teu entendimento, para você compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. É uma libertação maravilhosa, que se eu pudesse ter passado bem antes tudo aquilo que eu tenho recebido de Jesus, com certeza eu evitaria uma série de problemas na minha vida. E se você tem a oportunidade, peça a Deus que te dê entendimento, né? Que você não fique com uma visão carnal e natural, com dificuldade de entender a obra maravilhosa que foi feita pela minha vida e pela tua vida. E não é exclusivista, eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. Foi uma obra de um amor incondicional. Pega a visão do canal do Guerreiro, receba abertura dos olhos, abertura das escrituras e abertura do entendimento.